Bom dia, pessoal. Vamos fazer então aquela videoaula que eu prometi para vocês sobre modelo de Ising. Eu vou dividir essa aula em vídeos de mais ou menos 20 minutos para que a gente não fique muito cansativo, tá? Então, a primeira aula que eu quero falar para vocês agora no primeiro vídeo é o que a gente chama, né, em mecânica estatística de modelo. Modelo é tudo que a física faz, né? A física não lida com realidade, a física lida com modelagem da realidade. A gente, quando tu escreve que F igual a ma, aquilo ali é um modelo que te mostra como que, né, um corpo sujeito ao que a gente definiu como força se move sobre a incidência dessa força, tá? Aquilo ali não representa a realidade, tanto que para altas velocidades não funciona. Tá? Em estatística, o que a gente chama, o que para a gente é definir um modelo, ele é composto de duas coisas. A primeira é a característica física. Ups. O que é a característica física? Tá? É como que as partículas, átomos, aquilo que eu estou modelando representam no meu sistema. Como que eles vão estar representados no meu sistema? O modelo mais simples é o que a gente chama de gás ideal, porque o que são? São discos rígidos ou esferas rígidas que não interagem com colisões elásticas. Tá? E aí remete para a segunda coisa que a gente precisa ao definir um modelo, que é a definição da energia de interação. O que a gente chama de energia de interação? É a energia que como que as energias, né, entre as partículas interagem. Então, por exemplo, de novo no modelo do gás ideal, o desculpa, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira que ela não é das melhores. No gás ideal, essas partículas elas interagem por colisões puramente elásticas, né? Tá? Então elas trocam momento, trocam energia, mas não há nem ganho de energia ou conversão de energia. No gás ideal, a única energia que a gente tem, tá? Qual é? Pensou? Não vou ficar fazendo isso de conversar com vocês, né? Tá? Então, uma partícula no gás ideal, a única energia que ela tem é um meio de mv quadrado, energia cinética, né? Tá bom? E depois a gente pode passar, por exemplo, para um modelo mais complexo, que é o gás de Van der Waals. Então aí a gente tem uma energia que, além da energia cinética, nós temos um termo de energia potencial, que leva em conta como que aquele átomo, aquela molécula está enxergando as outras moléculas na rede. Tá bom? É importante que para o gás ideal, a característica física deles, tá? É um recipiente onde eu tenho partículas livres, que podem se mover em qualquer direção. Essa é uma forma de modelar e é um problema importante e interessante que nos dá vários resultados que a gente já viu ao longo da disciplina e que são importantes, inclusive para os gases não ideais, né? Para os gases reais. Tá? Então, vou falar do modelo de Ising, mas antes eu quero fazer uma introdução para o modelo que deu origem ao modelo de Ising, que é o modelo de Heisenberg. Tá? Historicamente, esse era o trabalho do Ising. O orientador dele disse assim, ó, você vai trabalhar com o modelo de Heisenberg. O modelo de Heisenberg é um modelo para explicar o ferromagnetismo. Para quem não está lembrando do ferromagnetismo, né? É a propriedade que determinados corpos têm de manter sua magnetização espontaneamente. São os ímãs, a grosso modo. Tá? Então eles queriam, foi o primeiro modelo criado para explicar por que existiam ímãs. Tá? E na época já se sabia que os átomos possuíam momentos magnéticos. Né? Hoje a gente sabe que esse momento magnético vem do desemparelhamento de spin nas camadas orbitais. Então lembra que eles fazia lá Linus Pauling, spin up, spin down. Então o magnetismo está relacionado com ter mais spin ups do que spin down no átomo. Então ele tem um momento magnético residual. Tá? Então o modelo do
Heisenberg, tá? Do Heisenberg, ele é um modelo que a gente chama de modelo de rede. Por quê? Porque agora ele está querendo explicar num sólido. No sólido as partículas não se movem livremente num gás ideal. Então ele constrói um sólido que é composto por átomos e que cada átomo tem seu momento magnético e esse momento magnético aponta para uma determinada direção, certo? Deixa eu desenhar aqui um de 3x3 com 9 átomos. E cada átomo vai ter lá o seu vetorzinho, um momento magnético apontando. Tá? Alguns erroneamente chamam isso aqui de spin, mas não é spin, é o momento magnético do átomo. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de característica física do meu sistema. Eles estão todos conectados, então isso aqui é uma rede que a gente chama de rede quadrada, porque ou rede cúbica, se eu estiver trabalhando em 3D, né? Porque eles formam um quadradinho, tá? O meu problema poderia ser numa rede BCC, por exemplo, colocando um átomos, aquelas de face, rede cúbica de face centrada, então eu poderia botar um outro átomo aqui, mas não é o que eu vou fazer aqui. Nós vamos trabalhar agora com o mais simples para a gente poder entender esse problema mais fácil, tá? Bom, eu já tenho a característica física do meu modelo, agora eu preciso definir, então, a minha energia. Tá? E o que, que o Heisenberg definiu? Tá? A energia entre dois átomos, IJ, dois átomos quaisquer, desse cara, é menos J e J e SI, SJ. Tá? Produto escalar de SI e SJ. Vamos ver o que, que é cada um desses componentes. Então, SI ops, e SJ, tá? É o vetor momento de spin, ou momento magnético, tá? De cada átomo. Então esse aqui ele tem um vetor momento magnético que está apontado nessa direção. A gente pode definir isso aqui não em termos de SI e SJ, mas a gente pode dizer que se todos os átomos são iguais, eles têm o mesmo momento magnético. Portanto, só vai me interessar a direção que cada um está apontando, certo? E, lembrando, esse pontinho aqui é um produto escalar, né? Então a energia depende do produto escalar entre esses dois caras. Basicamente é a projeção de um em relação ao outro, tá? Esse valor ali é 1, já que são vetores, a gente já está definindo como vetores unitários, quando eles apontam exatamente na mesma direção, menos 1 quando eles apontam em direção opostas. IJ é o que a gente chama de constante de troca. Tá? Na verdade, é ela que vai definir qual que é a energia envolvida na interação desses spins, tá? Desses átomos. Hum, Deu um branco agora, gente. Bom, vamos dar uma analisada nessa equação aqui e a gente vai ver o seguinte. Tá? Primeiro, estão vendo esse sinal negativo aqui? Em geral, esse J e J, tá? É um valor positivo. O que, que quer dizer? Que se os spins estão na mesma direção, pega esse caso aqui que o valor do produto escalar entre eles é um número positivo, porque eles estão quase paralelos, tá? Portanto, a energia está minimizada. Tá? Pega esse outro caso aqui que eles estão antiparalelos, um para subindo, o outro descendo. Tá? Isso aqui é um valor negativo, portanto, com outro negativo dá um valor positivo, a energia é maximizada. Isso significa o quê? Que a tendência, né, a gente já olhou isso, dos corpos é irem para o estado de menor energia, portanto, a tendência é que todo mundo queira ficar paralelo. Para que quebre esse paralelismo, essa simetria, você tem que dar energia, essa energia vem na forma de temperatura. Então, na verdade, agora o que a gente vai fazer daqui a pouco é avaliar como que a temperatura afeta nesses caras. Você começa lá com uma rede, todo mundo bonitinho, todo mundo apontado para cima, e começa a aquecer. Conforme você começa a aquecer, esses caras começam, opa, eu não quero ficar junto da galera, vão mudando, vão virando.
e a gente vai aquecendo, aquecendo e vendo o que acontece. Tá bom? Bom, o que o Heisberg definiu sobre esse J e J, que é o seguinte, tá? Para simplificar a vida, ele fez o seguinte, esse J e J vale um valor fixo, J, se I e J são vizinhos, tá? O que significa ser vizinho? Esse cara é vizinho desse, mas não é vizinho desse aqui. Esse é vizinho desse, mas não é vizinho desse. Tá? Esse cara aqui é vizinho de 4 caras. Esse, este e esse. Tá? E 0 se eles não são vizinhos. Então, o que ele está dizendo? Que se os caras estão próximos, a interação magnética a influência magnética de um átomo sobre o outro, tá? Depende da proximidade deles, né? Só os muito próximos é que conseguem se alinhar. Isso a gente observa, né? Faz todo sentido. Você pega 3 ímãs, né? Bota eles bem pertinho, um interage com o outro. Agora, se eu afasto muito, eles não têm mais interação. Então, essa é o que a gente chama de constante de troca mais simples possível. Tá? Essa constante de troca ela também poderia modular a diferença entre átomos. Por exemplo, um átomo de ferro, que é magnético, tem uma interação diferente com um átomo de níquel. Então, agora eu poderia, se eu quisesse complicar ou modelar um sistema mais real, vir aqui ó, e rachurar de verde o que é níquel, e vermelho fica o que é ferro. Tá? E aí eu vou dizer, ó, a interação entre esse cara e esse é um J, que é ferro-níquel. Entre esse e esse, níquel-níquel. Entre esse e esse, ferro-ferro. Tá? Mas nós não vamos complicar agora, a gente vai começar com o mais simples. Tá? Veja, aquela energia é energia para para a ligação de um sistema, né? de um compar de átomos. Eu tenho uma rede, então eu preciso definir um hamiltoniano. Tá? O que é o hamiltoniano? É uma função que me dá a energia de todo o sistema. Tá? Então a gente define esse hamiltoniano como I e J, tá? De SI escalar SJ. Então tu vai pegar todos os pares I e J e fazer o produto escalar. Certo? Mas lembrando que esse J e J, tá? Ele é 0 para todos os que não são primeiros vizinhos. Então não me interessa, não tem que fazer essa soma para todos os pares possíveis. Eu faço só para os pares de primeiros vizinhos. Essa notação aqui é a notação que a gente usa para dizer que a gente está fazendo essa somatória só em primeiros vizinhos. Então é só os parezinhos, né? Por exemplo, o 0 com 1, o 1 com 2, o 2 com 3. Tá certo? Eu não vou fazer esses pares várias vezes. Tá bom? E o que a gente chama de magnetização, tá, nesse sistema? Então agora eu consigo definir uma energia, tá? Isso aqui é a energia total do meu sistema. E agora eu posso definir a magnetização do meu sistema. A magnetização do meu sistema vai ser o quê? Bom, pense se eu tenho vários ímãs, né? Tá? Vários, aqueles imãzinhos vermelho e verde que eles botam em livro e vou somando eles, tá? E vou juntando eles, tá? Ao final, a minha magnetização total, tá? É o somatório vetorial de todos os spins, tá? Todos os momentos magnéticos. Então eu vou olhar, se todo mundo aponta para o mesmo lugar, a magnetização é máxima, né? Tá? Se eles apontam para diferentes lugares de forma aleatória, eu espero que a soma disso dê 0, né? Se o mesmo número que está apontando para cima é igual ao mesmo número que está apontando para baixo, para a esquerda e para a direita, a hora que eu somo tudo, isso aí dá 0, tá bom? Então agora é possível agora, se eu souber fazer essa conta, tá? Eu consigo calcular o que a gente já mostrou da aula passada, quando eu falei no ensemble canônico, tá? A função de partição, que é o quê? Somatório sobre todas as configurações da exponencial da energia de cada configuração sobre KT. Qual que é o problema?
Quantas configurações vocês acham que existe aí nesse sistema? Tá? Se fosse um átomo só, o número de configurações já é infinito, né? Tá? Porque ele pode ter qualquer direção continuamente. Eu tenho sempre um centésimo, um milionésimo de grau que eu posso girar o meu sistema. Tá? Então isso aqui é uma coisa muito complicada. Tá? Isso aqui era o que o Ising tinha que fazer, ele tinha que fazer essa conta, lembrando que essa energia aqui, EI, ele tinha que olhar, fazer esse produto escalar, né? Então, o produto escalar SI, SJ, relembrando aí, tá? É módulo de SI vezes o módulo de SJ vezes o cosseno de θ IJ, tá? Então, você imagina que loucura seria para o Ising ir lá, na época isso era 1700 e tanto, não, minto, me fugiu aqui a data, mas não, 1900 e pouquinho, tá? Calcular isso na mão, não tinha nem calculadora, imagina fazer isso no braço, tá certo? Então, obviamente, ele não conseguiu resolver o problema que o orientador propôs para ele, certo? Isso me lembrou até uma historinha, tá? A gente costuma dizer assim, quando seu orientador diz que dá para fazer, é porque dá para fazer. Quando ele diz que não dá para fazer, pode ser que dê para fazer. Mas é sempre bom vocês ouvirem o orientador, tá? Não percam muito tempo quando a gente diz que não dá para fazer isso tão cedo. Outra coisa que eu não esqueci de comentar, é usual em estatística a gente definir essa grandeza aqui, ó, beta, tá? Eu já acho que eu já falei isso quando eu falei no canônico, sobre kT. Tá? Isso aqui é o que a gente define como inverso de temperatura. Então, aquela função de partição, ela fica reduzida a um somatório, né, de E menos beta E. Tá bom? Isso aí é trivial. Né? E eu vou encerrar o vídeo aqui e no próximo eu já começo a falar do modelo de Ising propriamente dito. Tá bom, gente? Obrigado.